Se coloque de pé e abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 24, depois a partir do versículo 35 até o verso 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21 até o verso 24, depois os versículos 35 a 43. Todos encontraram? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e o vendo prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui, meus irmãos, podem se sentar. Irmãos, nesse mês de maio, as igrejas têm separado uma programação chamado como mês da família. Então, geralmente, no mês de maio, as igrejas dedicam mensagens voltadas para a família. E nós aqui também vamos estar trabalhando nessa temática nesse mês. Irmãos, lares sólidos também precisam de Jesus Cristo. Essa história, esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra isso. Que lares sólidos, estáveis, também precisam de Jesus Cristo. Jairo, meus irmãos, era o maioral da sinagoga. Ele era responsável pelo serviço religioso no sábado e pela escola e o tribunal de justiça durante a semana. Portanto, era um líder religioso que conhecia bem as Escrituras e se dedicava ao seu estudo. Era um homem respeitado, um líder do povo. Certamente não teria galgado posição entre os judeus se não demonstrasse as qualificações técnicas e morais para ocupar tal posição. Era visto como um exemplo para os demais. Era um pai carinhoso, marido presente,
O verso 23 denuncia seu carinho efetivo por sua filha, a única de 12 anos. Ao chamá-la filhinha, no diminutivo, ele arriscou sua posição social ao tomar a iniciativa de procurar a Cristo, não delegando à esposa tal tarefa. Seu cargo não era mais importante que o seu amor por sua família e por sua filhinha. A família de Jairo, meus irmãos, preenche todos os requisitos para aquilo que chamamos de lar estável. Contudo, a estabilidade de um lar não nos garante que não passará por tribulações. A tribulação de Jairo é a tribulação de muitas famílias hoje. Uma enfermidade que não se cura, ou um outro problema em outra área. Vamos ver, meus irmãos, na história de Jairo e o seu encontro com Jesus e tirar algumas lições para as nossas vidas, para a nossa família. A primeira lição que o texto apresenta para nós é que Jairo adora a Cristo. Essa é a primeira lição. Jairo adora Cristo. Veja o que diz o versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-se, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, ele se prostrou aos pés de Cristo. E o ato de se prostrar-se era um ato de adoração, que o judeu não faria de forma leviana, principalmente um líder religioso, com suas responsabilidades, como Jairo. Ele fez pelo tamanho do seu desespero. Ou ele fez por estar convencido de que Cristo era mais do que um simples profeta. É possível, meus irmãos, que tenha feito por uma mistura dos dois. Mas o ponto é, esse homem é um homem respeitado. Esse homem é um líder na sociedade. Esse homem tinha um currículo, a ponto de ser, como diz o texto, chamado como um líder da sinagoga. Mas apesar de todo esse currículo, e de ter essa família sólida, nada disso, meus irmãos, impediu de Jairo enfrentar esse grande problema, essa grande dificuldade. O texto, meus irmãos, então nos ensina justamente isso. O fato de termos uma família sólida, o fato de termos uma família estável, isso não impede de você e eu, de nossas famílias, enfrentarem momentos difíceis, de lutas, de dificuldades, que faz você ficar desesperado, angustiado, preocupado, e faz você chorar. Jairo era assim. Ele está desesperado, ele está angustiado, mas ele escuta, ele ouve falar a respeito de Jesus. Ele ouve falar daquele que, ao passar pelos lugares e com quem ele encontrou pelo caminho, vidas foram transformadas, vidas foram tocadas. Então Jairo não olha para a sua posição social diante da sociedade, mas ele olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Há momentos, meus irmãos,
que quando nós passamos por dificuldade, há momentos quando a nossa família enfrenta dificuldades, nós precisamos olhar para Jesus Cristo e tomar a atitude que Jairo tomou, se prostrar diante daquele que tudo pode. Jairo se prostrou diante de um Deus todo-poderoso. O que era impossível para Jairo se tornou possível, porque ele, ao tomar a iniciativa, diz o texto, se prostra aos pés de Jesus. Nós estamos aí celebrando o mês de maio, o mês da família. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você entende que você tem uma família sólida, estável, lembre-se que até famílias sólidas precisam de Jesus Cristo. E as nossas famílias precisam se prostrar diante dos pés de Jesus. Mas o texto, irmãos, não para por aí. Há uma segunda lição que o texto apresenta para nós. Primeiro vimos que Jairo adora Cristo no verso 22. Mas o texto também diz que Jairo suplica de maneira insistente a Cristo por sua filha. Veja o que diz o versículo 23. O verso 23 diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Percebam, meus irmãos, que Jairo não somente adora, mas também lhe dirige súplica. A súplica é a oração da extrema necessidade. Suplicamos quando não temos mais esperança de encontrar socorro de outra forma. Sua súplica é intercessora. Ele pede em favor de sua filhinha que está doente à beira da morte. Note, meus irmãos, que ele não profetiza diante de Cristo, não decreta, não ordena, como faz muitos pregadores em nossos dias. Não, Jairo não é assim. Ele simplesmente pede, suplica: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Meus irmãos, a oração não pode ser substituída por qualquer demonstração dos méritos da condição humana perante Deus. Mas ela é somente lançar-se a graça e a misericórdia de Deus, dependendo de sua vontade em atender. Jairo é um líder, é um homem responsável, é um homem que tem bom testemunho diante da sociedade. Mas ele consegue perceber que todo o seu título, toda a sua religião, não pode resolver o seu problema, não pode salvar a sua filha. E o que ele faz? Ele vai então aqui, diante daquele que tudo pode. Meu irmão, minha irmã, o que Jairo nos ensina é que eu e você precisamos colocar a nossa família diante do Senhor e clamar ao Senhor: Senhor, salve o meu filho. Senhor, salve a minha filha. Senhor, salve o meu marido. Senhor, salve a minha esposa. Senhor, salve a minha família. Esse é o clamor que Jairo faz. O clamor de alguém que está angustiado. O clamor de alguém que está com a sua alma sufocada.
E a única esperança que ele encontra é em Jesus Cristo. É em Jesus, o Salvador. Nós precisamos, meus irmãos, orar pelas nossas famílias, dobrarmos os nossos joelhos, colocar os nossos filhos diante da presença do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia deles. Nós precisamos fazer isso. Precisamos estar diante do Senhor e pedir pelos nossos esposas, maridos. E pedir: Senhor, tenha misericórdia do meu marido, tenha misericórdia da minha esposa, tenha misericórdia da minha família. Meu irmão, minha irmã, a família está debaixo de muitos ataques da fúria do inimigo. O inimigo o tempo todo trama, planeja destruir a sua família, criando contendas no meio dela, criando coisas, tentando influenciar no comportamento do seu filho, no comportamento da sua filha, no comportamento do seu marido, da sua esposa. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importantíssimo colocarmos as nossas famílias diante dos pés do nosso Salvador. E é isso que Jairo faz. Ele não quer saber da sua posição social, do que os seus amigos, os outros líderes da sinagoga vão falar. Não, eu tenho uma urgência, eu tenho uma necessidade. E a minha necessidade é a minha família. A minha família precisa estar em primeiro lugar. Então eu preciso lutar pela salvação do meu filho, pela salvação da minha filha, pela transformação do meu marido, pela transformação da minha esposa. Eu preciso lutar pela minha família. E é o que Jairo faz. Vai até Jesus. Mas o texto, irmãos, ainda não para por aí. Há uma terceira lição que esse texto vai nos ensinar. Primeiro vimos que Jairo adora Cristo. Depois vimos que Jairo suplica de maneira insistente a Cristo por sua filha. E agora vemos no texto que Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com a sua dor, meu irmão, minha irmã. Porque o versículo 24 é um verso pequeno, mas extremamente importante. O verso 24 diz: Jesus foi com ele. Irmão, Jesus atendeu ao convite de Jairo e se dirige à casa de Jairo. Meus irmãos, quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Mas olha que interessante. No meio dessa história de Jairo, vai atravessar uma outra história. Antes de Jesus entrar na casa de Jairo, vai acontecer algo extremamente importante. O que vai acontecer agora pegou Jairo de surpresa, mas não o Senhor. O nosso Senhor está no controle de tudo. Nada acontece fora dos decretos do nosso Deus. O verso 24 diz que Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo. E aí diz o versículo 25. Aconteceu que certa mulher,
que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja, meus irmãos, a filha de Jairo tinha 12 anos. E essa mulher, há 12 anos, sofria de uma doença, de uma enfermidade. Provavelmente, alguns historiadores chegam até a dizer que essa mulher era casada, mas que foi abandonada pelo marido. Por causa do seu problema, da sua enfermidade, ela não conseguia ter contato mais com o seu marido, provavelmente não conseguia ter contato com mais ninguém, vivia excluído da sociedade. Mas assim como Jairo, essa mulher também ouviu falar sobre Jesus. E ela, então, sai também, desesperada, para encontrar Jesus. O verso 26 diz: e muito padeceram na mão de vários médicos, sem contudo nada aproveitar, ou pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Percebam, meus irmãos, essa mulher está doente, mas ela não olha para os seus obstáculos. O obstáculo é a multidão. Ela olha para Jesus Cristo. Diz o texto que ela ouviu falar da fama de Jesus. Tem muita gente na minha frente, mas eu vou romper a barreira. Eu apenas quero tocar nele. Ela está desesperada, como Jairo. Mas ela não olha para as dificuldades. Ela olha para Jesus Cristo. Essa mulher tem muito a nos ensinar, irmãos. Muitas vezes, quando passamos por algum problema, dificuldade, às vezes, acabamos olhando para os problemas, para as dificuldades, e tiramos os olhos de Jesus Cristo. Precisamos fazer o contrário. Nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, não olhe para eles. Olhe para Cristo. Somente Jesus Cristo. E essa mulher faz isso. Há uma multidão, está apertando, empurra daqui, empurra de lá. Mas eu vou esticar meu braço e vou tocar nas vestes deles. E diz o texto no verso 28, se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. E logo ele se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Ela tocou nas vestes de Jesus e de maneira rápida foi curada. O milagre aconteceu ali, no meio da multidão. Agora imagine, meus irmãos, Jairo vendo tudo isso. Jairo olhando para aquela multidão, querendo que Jesus vá logo para a sua casa. Imagine como está Jairo, angustiado, preocupado. Há muita gente na minha frente. Será que vou conseguir chegar a tempo? É assim que Jairo estava, a olhar para essa cena. Mas o texto ainda continua dizendo desta forma: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, vendo-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vejo que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher
atemorizada, tremendo, consciência do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher fez o que Jairo também fez. Jairo sai desesperado da sua casa. Quando encontra Jesus, o que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor. Jairo reconhece que está diante daquele que tudo pode. E agora essa mulher faz a mesma coisa. Ela recebe a sua cura. E ela se prostra diante do Senhor, reconhece que está diante daquele que transforma vidas. Está diante daquele que pode transformar o impossível no possível. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas percebam, meus irmãos, o que o verso 34 diz. Olha o que Jesus diz para ela. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, meus irmãos, não apenas curou essa mulher de um problema, de uma doença física. Jesus fez muito mais. Curou essa mulher de uma doença que nenhum tratamento médico pode realizar. A doença da alma. A doença chamada pecado. Ele não apenas curou essa mulher fisicamente, mas ele também salvou. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, é que o nosso Senhor, Ele é muito melhor do que as suas próprias bênçãos. Essa mulher sai da sua casa buscando uma cura física e ela recebe algo muito mais. Ela recebe o perdão dos seus pecados, a cura da alma. É salva por Cristo Jesus. Como eu disse, a história acabou atravessando uma outra história. E agora a história de Jairo retorna de novo. E aqui, meus irmãos, nós temos a quarta lição do texto. E preste muito bem atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. A presença de Jesus não nos isenta de receber notícias desagradáveis. A presença de Jesus não nos isenta de receber notícias desagradáveis. Veja o que diz o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Imagine, meus irmãos, Jairo agora. Ele naquele desespero de levar Jesus para sua casa. E ele agora, antes de entrar na sua casa, já recebe a notícia: sua filha morreu. O seu socorro se atrasou. A sua esperança findou. Acabou. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos sempre estar bem preparados para notícias desagradáveis. O fato de você servir a Cristo como Senhor e Salvador, de crer em Jesus,
isso não significa que você está livre de passar por problemas. O fato de você ser crente em Cristo, isso não significa que você não pode ficar doente. Isso não significa que você não passe por depressão. Isso não significa que você não enfrente tribulações. Percebeu como essa notícia abalou Jairo? Porque na visão dessas pessoas, as esperanças haviam se esgotado. E ao receber essa notícia, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jairo pensou, se aquela multidão não estivesse ali na nossa frente, teríamos chegado a tempo. Se aquela mulher não tivesse surgido do nada, parada ali, conseguiríamos chegar a tempo para socorrer a minha filha. Mas Jesus, meus irmãos, como conhece os nossos corações e conhece você melhor do que ninguém, e conhecia Jairo, vai dizer assim no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Meus irmãos, o que Jesus nos ensina aqui é que quando os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor. Ele está no controle. E Ele pede para mim e para você, tenha calma, não se desespere, crê somente. Ele pede, meus irmãos, para as nossas famílias, aquele filho que tem dado muito trabalho, aquela filha que tem dado trabalho, aquele esposo difícil, aquela esposa difícil. O Senhor Jesus diz para nós, nesta noite, para que não venhamos a nos desesperar, a temer, mas crer que o Senhor está no controle, está cuidando da nossa família. E aí o texto diz, no verso 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus então entra na casa de Jairo. Ao entrar na casa de Jairo, junto com Jairo, a cena lá é a cena do luto, da dor, da tristeza, do choro da morte. E há um alvoroço, há choros, prantos. Mas aí, no meio desse desespero, Jesus diz, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Eu fico imaginando, meus irmãos, essa cena. Naquele choro, naquela angústia. E Jesus, então, joga essa no meio deles. Por que estão chorando? Por que estão desesperados? A criança não está morta. Ela dorme. Eu fiquei imaginando que aquelas pessoas pararam ali, olharam para Jesus,
olharam para Jairo, para sua esposa, olharam para a menina. E veja que interessante o texto diz. Que eles começaram a rir. O choro, as lágrimas da tristeza se transformaram na zombaria, na dúvida da fé. Irmãos, nós precisamos, meus irmãos, crer mais que o Senhor está no controle. Quando passares por alguma luta, dificuldade, quando sua família estiver no meio das tristezas, continue confiando em Jesus, porque Ele está no controle. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele se importa com a sua dor, com a sua angústia. Ele é poderoso para te dar uma palavra de consolo e fazer você se levantar. Ele prometeu que vai enxugar nos seus olhos todas as lágrimas. Então, meu irmão, minha irmã, é dessa forma que Jesus trabalha. É dessa forma que Ele abençoa as nossas famílias. Mas há aí uma quinta e última lição desse texto. Vimos aqui que Jairo adora Cristo. Em segundo lugar, Jairo suplica a Cristo por sua filha. Em terceiro lugar, Jesus se importa com a nossa dor. Em quarto lugar, a presença de Jesus não nos isenta de receber notícias desagradáveis. Mas em quinto e último lugar, Jairo é tomado de grande admiração por Cristo. O verso 42 diz assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Irmão Jairo ficou atônito, desnorteado, quando viu sua filhinha querida caminhando pela casa normalmente. A admiração de Jairo redundou de ações e reações de Cristo contra ele, que tem poder sobre a morte, que veio para trazer ao seu coração a esperança se você se encontra desesperado. É esse Jesus, o nosso Rei, o nosso Redentor, que perdoa os nossos pecados, que salva as nossas famílias, que é poderoso para transformar vidas. É esse Jesus chamado Rei dos Reis, que morreu, que foi à cruz ao seu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, para dizer para mim e para você que nós também ressuscitaremos. É esse Jesus que não abandona você. É esse Jesus que quer salvar a sua família. Por isso, meu irmão, minha irmã, ore, clame por sua família. Coloque a sua família diante da presença de Deus, porque Ele tudo pode. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família.
Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.